Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Hoje nós vamos abordar mais um assunto ensinado pelo nosso amado profeta, cujo título é As Três Etapas da Graça. Nós vamos ler uma escritura aqui e vamos ler um parágrafo de mensagem de nosso precioso irmão Brana, o qual ele lê a mesma escritura e nos dá um ensinamento a respeito. Está na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Observe isso aqui que nós estamos lendo. Jesus foi tentado em tudo. Mas esse tudo abrange o quê? Tudo. Tudo que um ser humano é tentado, Jesus foi tentado. Ah, mas Jesus foi tentado até vamos dizer uma palavra, no sexo, em cobiça. Foi tentado em tudo. Quando diz tudo, é tudo. Ele era um homem. Ele era um homem, humano como nós somos. Entendam isso. Ah, mas como que Jesus foi tentado nessas coisas aí? Ele era Deus. Entendam bem. Jesus nasceu um ser humano. Foi um corpo criado por Deus. Ele só passou a ser Deus quando toda a plenitude de Deus habitou nele. Até então ele estava sendo provado, testado, e ele foi tentado em tudo. Nós temos que entender isso. O profeta nos ensina isso. E a Bíblia aqui não está mostrando com exceção, está mostrando que ele foi tentado em tudo. Ele era um homem, um ser humano, como nós temos nascido. Corpo, alma, espírito. Ele era um homem, corpo, alma e espírito. E continua sendo um homem de corpo, alma e espírito. Ele não deu vamos dizer assim, um estralo, virou uma sombra, um espírito. Ele continua sendo Jesus. Ele está sentado no trono do Pai. Não foi o que ele disse? Aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ele está assentado no trono do Pai. Da mesma maneira, ele ainda está lá e continua lá. Ele só sairá do trono do Pai quando ele vir arrebatar a sua noiva. Que nós vamos subir e encontrar com ele nos ares. Mas até que o último eleito entre, esse entre é o quê? Entrar no corpo de Cristo. A hora que o último eleito entrar no corpo de Cristo, e o que faz isso? É quando ele passa as três etapas da graça e é selado com o Espírito Santo. A hora que o último eleito ser selado com o Espírito Santo, se dará o arrebatamento. Então vamos continuar. Então ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele não se dobrou às tentações do maligno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. É isso aqui que eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção aqui. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Você já viu a palavra graça? Somente a palavra graça tem um trono? Então entenda bem aqui, ó. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Ué, que graça é essa? Que trono é esse ao qual nós temos que chegar para alcançar misericórdia? Quem tem misericórdia para nós? E achar graça. Chegar ao trono da graça para achar a graça. Vocês estão entendendo? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, que trono é esse? Que graça é essa? Quem é essa graça?
que tem misericórdia e graça para nós em tempo oportuno. Essa graça é Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça. Ele, Cristo, é a unção. Mombrana tem nos ensinado que a unção é uma pessoa. Cristo é a unção. O Espírito Santo. Ele é a unção. Só que a nossa mente nos leva a pensar simplesmente no sentido da palavra. O que a palavra nos conota, o que ela interpreta. Na linguagem. Vocês estão entendendo? Nossa mente, às vezes, não deixa você levar para o espiritual. Vamos ver aqui uma mensagem do irmão Brano aqui, ó. Mensagem Hebreus. O capítulo 4 de Hebreus, né? Mensagem Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4. No parágrafo 216, olha o que o profeta diz aqui. Ouçam, observe, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Dele quem? Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, foi a escritura que nós lemos. O profeta diz, ouça isso agora. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Reter firmemente, o irmão Brana faz um entre parênteses aqui. Aquilo não significa somente continuar testificando, não é só testificar, ficar falando, pregando, não. Se você não viver a vida, você não a retém firmemente. Então nós temos aqui viver a vida. É viver o que Cristo nos ensinou, o que Ele deixou. Tá? Não é somente, como eu sempre digo e continuo dizendo, que é o que engana muitas pessoas. Pensar que somente ser batizado, ir à igreja, dizimar, ofertar e tantas coisas mais, e etc, etc, que já está tudo bem. Não, nós temos que pôr em prática em nossa vida. Viver, é o que o profeta está dizendo. Reter firmemente, aquilo não significa somente continuar testificando. Se você não viver a vida, você não retém firmemente. Você está vivendo uma coisa hipócrita. É melhor você estar fora e simplesmente dizer que é um pecador e esquecer isto. Não professe ser um cristão vivendo outra vida. Vocês estão entendendo? Dizer que é um cristão e viver uma vida que não conota nós ser um cristão, uma vida de um cristão, porque ser cristão é ser como Cristo. É viver a vida de Cristo. É ter essa graça, esse Cristo morando em nós. E aí sim nós somos uma nova criatura. Aí nós não estamos mais dominados pela natureza humana, mas sim pela de Cristo. Porque em Romanos, capítulo 1, capítulo 8, se eu não me engano, a partir do verso 1, diz que aquele que vive da carne é carne, mas aquele que vive no Espírito, aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Entendeu? Então está mostrando aí que há dois nascimentos. O primeiro é carnal e o segundo é o espiritual. É nascer mesmo do Espírito de Deus. É quando Deus faz morada dentro de nossos corações. Então veja, o profeta continua dizendo: não professe ser um cristão vivendo outra coisa. Você será a maior pedra de tropeço que o mundo já teve. Se você é um pecador, admita isto. Siga em frente, acerte com Deus. Se você é um cristão, retenha firmemente a sua confissão e fique ali. Observe isto agora. Eu desejo encaixar isto antes de sairmos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E veja o que eu disse aqui, tem mais uma mensagem aqui. O desvelar de Deus, olha o que o profeta diz, no parágrafo 186. A unção é uma pessoa. A unção
é uma pessoa. Agora, quando nós falamos a unção, nós pensamos que é simplesmente um poder, né? Que na verdade vem a ser, mas nós pensamos que é um poder que está ali, né? Que é uma unção que está naquela pessoa ali, Deus ungiu aquela pessoa ali com aquele dom, né? Nós pensamos que é um dom que Deus deu para aquela, Deus deu para aquele outro, Deus deu para aquela outra, tá entendendo? Nós pensamos que aquele irmão é ungido. Na verdade foi uma unção que Deus deu, mas não é dessa forma que a Bíblia diz. A unção, o ungido. Vocês vê? O singular. Veja aqui, ó. A unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa o ungido. Vem o ungido. Moisés era Cristo em seu dia. Ele era o ungido. Jeremias era Cristo em seu dia, com uma porção da palavra para aquele dia. Mas quando Jesus veio, ele veio como o, letra maiúscula, Redentor, o singular, letra maiúscula, ungido. E aquilo foi ambos. Vê? Moisés e tudo que estava em Moisés, e toda a palavra, e toda a divindade estava corporalmente nele. Esta é a razão pela qual o véu do templo rasgou-se todo e o lugar de misericórdia ficou à vista. Ele era o ungido, o Cristo. Ele era o Logos de Deus. Ele era a coluna de fogo. Por quê? Ali estava Deus, dentro daquele corpo humano. Amém? Então vamos agora compreender o que o profeta tem nos ensinado, pois o nosso assunto é as 3 etapas da graça. Então, para que nós possamos chegar, preencher os requisitos de Deus, ele deixou para nós 3 etapas na nossa vida espiritual, a qual nós temos que passar. A primeira nós já temos aprendido, nós ouvimos muitos pregadores falar acerca disso. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Mas como é isso então? Como que é esse processo? É simplesmente ficar em palavras? É como o Mombrana disse, se nós não retemos aquilo, reter é viver. Então isso tem que estar em nossa vida. Como procede isso então? É o que nós vamos aprender aqui na mensagem do profeta. As 3 etapas da graça. Então veja, a primeira etapa, justificação. O que é justificação? Nós sabemos, né, que é um ato de arrependimento e batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. A pessoa é salva de tudo aquilo que lhe poderia condenar no passado. Quer dizer, quando você tem um verdadeiro arrependimento, de coração mesmo, né, e se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, testificando que você tem aceitado aquele sacrifício, todos os seus pecados são apagados. Vê? Todos os pecados passados, pensem bem, lembrem bem, até ali, até onde você teve a revelação do que Cristo fez, aceitou aquele sacrifício, todos os seus pecados até ali foram apagados. Ali Deus lhe perdoa todo o seu passado. Todavia a pessoa segue sendo um vaso imundo. Ué, mas como? Se Deus me perdoou de todos os meus pecados, eu fui limpo, meus pecados foram apagados, como que eu continuo sendo um vaso imundo ainda? Você está vendo? Porque nós temos que ler as mensagens do profeta. Foi ele quem Deus enviou para nós, para nos ensinar as escrituras como ela é. Mostrar essas entrelinhas da Bíblia que nós não conseguíamos entender. Aonde que muitos dizem, a Bíblia quer dizer isso, a Bíblia quer dizer aquilo, aqui quer dizer isso, quer dizer aquilo outro. Está entendendo? Mas como ainda um vaso imundo? Por quê? Ainda a natureza pecaminosa está nela. Ainda está na pessoa aquilo que fez cometer o pecado. Vocês estão entendendo? Não é porque nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, nos arrependemos do nosso pecado foi apagado, que já está tudo bem. Não, foi ali.
Mas só que aquela natureza pecaminosa que você nasceu com ela ainda continua. Aquilo que fez você cometer todos os seus pecados até então, está ali dentro de você quietinho ali, esperando uma chance para fazer você cometer os mesmos erros novamente. Então, para que é este processo da graça? Essas 3 etapas da graça que Deus determinou para nós. É para que você passe por um processo de morte, para que essa natureza morra, para que ela não tenha mais domínio sobre a tua vida e não faça mais você desejar continuar errando, pecando, continuar pecando, sendo incrédulo à palavra de Deus. Vê, se a pessoa em verdade se arrepende e se batiza com toda sinceridade, Deus lhe perdoa o passado, mas porém o indivíduo permanece o mesmo. Quer dizer, você continua a mesma pessoa, com a mesma natureza, os mesmos desejos estão ali, as mesmas afeições para o mundo está ali, porque você veio para este mundo com a natureza mundana em você, e essa natureza tem que morrer completamente, tá? Eu torno a repetir, não é o que nós sempre ouvimos muito. Dê só 10%, se você só tem 10% para dar para Deus, dê só 10%. Se você tem 20, dá 20. Uns dá 10, outros dá 20, outros dá 30, os outros Deus completa. Peraí, se Deus determinou esse processo, é para todos. Quando Jesus disse ali, a não ser que o homem nasça de novo, de maneira nenhuma ele verá o reino dos céus, ele entrará no reino dos céus. E Jesus disse, na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. É para todos, sem exceção. É do menor ao maior. Tem que passar nesse processo de morte e ressurreição. Tem que morrer para ressuscitar uma nova vida. Vocês estão entendendo? É isso que é. As denominações têm a ordem invertida, porque creem que quando a pessoa vai ao altar, se arrepende, aceita Cristo como seu salvador pessoal e se batiza, já nasceu de novo. Porém, se fosse assim, não veríamos nas igrejas tantas pessoas vivendo de forma pecaminosa, tantos indivíduos caindo continuamente no pecado e manifestando um caráter fora da Escritura. Vocês estão vendo? Às vezes nós lemos aqui, quando se fala de denominação, é que naquele tempo o profeta estava começando a pregar o evangelho, o ministério dele, e então ele estava tirando o povo das denominações. Nós não tínhamos mensagens ainda dessa forma para nós ler esses ensinamentos. Então o povo tinha o privilégio de ouvir o profeta pregando ali. Estava sendo gravado para ser distribuído ao mundo inteiro o que ele pregou, depois passado aqui em literaturas. Mas só que hoje, nós estamos vendo isso aqui no nosso dia a dia, essas coisas acontecendo dentro no meio do nosso povo que diz crer na mensagem do profeta. Por quê? Porque estamos passando por esse processo aqui. Muitos dizem ser cristão, como diz o irmão Brana, mas continuam vivendo a mesma vida que vivia antes. Se julga um cristão só porque mudou a maneira de viver, vai na igreja, que antes não ia, dizimava, ofertava, não ofertava, participava da ceia, lava pés. Eu sou um cristão. Cristão é ser como Cristo. Estamos vivendo como Cristo viveu? Estamos vivendo como os santos do passado viveram? Renunciando tudo que é do mundo para servir a Cristo, viver para Ele? Testificando, preocupados com as almas, em resgatar as almas do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda estão enganadas e perdidas? Era essa a preocupação dos santos. Então vamos continuar. Então veja, um bebê nasce nas primeiras dores de parto. A madre tem que romper em água, logo derrama sangue e finalmente aparece a criança. Entrando então o espírito, a vida, porque de outro modo seria uma criança morta. Mostrando aqui as 3 etapas de um nascimento natural. Assim é
o nascimento espiritual. 3 etapas: água, sangue e a vida. As 3 etapas da graça: justificação, batismo, que nós temos aprendido; santificação, o sangue de Cristo nos limpando, nos ajudando a purificar a nossa vida; e a 3ª etapa, a vida. Quem é a vida a não ser Deus? Ele é a única vida eterna. E Ele tem que entrar em você para que você tenha vida eterna. Você pode crer na vida eterna, mas enquanto você não tiver Deus em você, você não tem vida eterna. Você não é eterno como Deus é eterno. Claro? Então veja, o arrependimento e o batismo em água são para perdão ou remissão de pecados. Alguns pensam que o batismo de João é igual ao batismo apostólico, mas não o é, porque o batismo de João era somente para arrependimento. Porém, não podia haver remissão de pecados enquanto o sangue do Senhor Jesus não fosse derramado. Porque sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há remissão de pecados. Então, por essa razão, o apóstolo Paulo teve que rebatizar novamente aqueles crentes em Éfeso, pois estavam batizados somente para arrependimento, porém não estavam para remissão de pecados. Então, o que lhes disse Paulo em Atos 19:4? Certamente João os batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Então João estava advertindo a crer em Jesus Cristo que viria. O que faria aquele que havia de vir? Ele iria perdoar os pecados. E então o batismo é de acordo com a palavra dada pelo Senhor a Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Pois o Senhor já havia derramado o seu sangue, que é o único que limpa o pecado. Amém? Isto é o mesmo que dizer a lavagem da água pela palavra, porque a palavra se vestiu de carne para poder sangrar. Deus não pôde morrer, porém, para poder fazê-lo, ele teve que se vestir de carne e ser semelhante a nós. Seu sangue derramado nos limpa de todo pecado. O batismo em água, precedido pelo genuíno arrependimento, apaga todo o pecado. Agora, vocês entendem por que o profeta já disse em várias mensagens que há muitos, quando vão ser batizados, entra ali um pecador seco e sai um pecador molhado. Por quê? Porque ainda não houve um verdadeiro arrependimento de coração. Às vezes vão se batizar por emoção, por causa do apelo do pregador, às vezes está naquela emoção do culto, aquela emoção das pessoas comovidas, chorando, e aquela pessoa se comove de tal maneira que pede o batismo. Aí passa aquele momento, vai embora para casa, a pessoa vê que não é realmente aquilo que ele queria, foi uma emoção. Mas aí fica com vergonha de dizer que não quer se batizar porque não houve um verdadeiro arrependimento, então mantém aquilo ali, vai e desce as águas. Mas Deus sabe que ali está descendo um pecador seco e vai sair dali um pecador molhado. Não houve um arrependimento de coração. Se batizou simplesmente por se batizar, ou porque ficou emotivo ali naquele momento, e levantou a mão, aceitou, e depois que passou aquela emoção da carne ali, não teve coragem de voltar atrás. As pessoas ficam com vergonha de fazer o certo. Seria muitas das vezes melhor chegar e dizer: olha, eu não vou me batizar porque não desceu um arrependimento em meu coração. Porque muitas das vezes não é ensinado às pessoas isso aí. As pessoas é levada a se motivar e ir para frente pedir o batismo só para aquela pessoa, às vezes aquele pregador, se sentir que ele conseguiu atingir o objetivo e arrastar tantas pessoas para ser batizada. Ou tantas pessoas foram batizadas lá e tantas pessoas foram batizadas acolá, achando que aquilo ali é o tudo, e não é. Simplesmente, às vezes a pessoa não teve ensinamento, às vezes a pessoa, a primeira vez que vai num culto, não tem ensinamento de nada, não sabe nem o que é um arrependimento. Pede o batismo ali, de qualquer maneira. Desce um pecador seco, sai um pecador molhado.
não terá fruto de arrependimento naquela vida, porque não houve um verdadeiro e genuíno arrependimento, como o profeta está nos ensinando aqui. Nós viemos ao mundo, veja aqui, ó. Não houve um genuíno arrependimento. Tá vendo? O batismo em água precedido pelo genuíno arrependimento, apaga todo o passado. Quer dizer, quando há um verdadeiro arrependimento, apaga o passado. Portanto, a pessoa chega a ser salva, porém lhe é perdoado o pecado que cometeu, passado. Nós viemos ao mundo como pecadores, viemos com a marca de Adão, portanto somos pecadores. Deus não nos imputa o pecado de Adão, porque esse pecado está perdoado na cruz. Por essa razão, se uma criança chega a morrer, o sangue de Cristo a limpa do pecado original de Adão, com a qual veio por causa do sexo. Pois ninguém ou nenhum ser humano é responsável por vir à existência por este meio. Porém, quando já somos conscientes e cometemos pecado, então temos que nos arrepender. Então aqui está o primeiro passo, a primeira etapa da graça, que todo cristão passa. Mas parou aí? Já está tudo bem? Não. Temos ainda um processo para passar. Qual é esse? A santificação, que é a segunda etapa, e a qual nós vamos prosseguir agora. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está vendo aqui? Sem santificação você não vai ver Deus. O que é santificação? É o que nós vamos aprender. Nós já temos aprendido, às vezes, superficialmente, né? Superficialmente. Que às vezes, numa pregação eloquente, num pregador ali, meia hora de pregação, 15 minutos, é impossível ele explanar tudo aquilo que Deus tem para nós. Por isso que nós temos que ler mensagem. Às vezes você vai no culto uma vez por mês, uma vez por semana, e fica só com aquilo. Não, você tem que ler as mensagens do profeta para você aprender de Deus. Ler a Bíblia. Você está entendendo? E é o que nós não fazemos. Nós dedicamos tempo a tantas coisas fúteis nessa vida e não tiramos meia hora no dia, meia horinha, já era o suficiente para Deus te ajudar, abençoar, abrir seu entendimento. Meia horinha que você lê uma mensagem do profeta, você consegue ler metade de uma mensagem, ou dependendo da mensagem, a mensagem inteira. E aprender de Deus, mas ler com a alma, não é ler simplesmente por ler, que nem ler um livro, não. Ora a Deus, para Deus ajudar você a compreender as entrelinhas da mensagem, do que ele falou na boca do profeta, para você ser abençoado. Então vamos. O arrependimento é o batismo nas águas. São apenas a primeira etapa. Se ficarmos parados ali, estaremos sujeitos a continuar cometendo os mesmos pecados de que o Senhor nos perdoou. Essa é a razão pela qual tanta gente nas igrejas não vai adiante espiritualmente. Antes estão todo o tempo caindo, levantando-se e voltando a cair nas mesmas transgressões. Depois que você chegar a esta etapa, tem que buscar o perdão e acertar os erros que porventura venham a ser cometidos. Você está entendendo? Tem que continuar pedindo, que você está na segunda etapa. É o que diz ali em 1 João, né? No capítulo 1 ali, ó, do verso 8 até o 10 ali. Né? Se pecarmos, filhinhos, se pecarmos, temos o advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo. É Ele que perdoa os nossos pecados. Né? É essa etapa aqui que nós estamos passando. Você passou a primeira, agora a segunda etapa é a mais, eu vejo que é uma das mais difíceis na vida de um cristão, que é morrer para si mesmo. A etapa mais dura é essa aqui. Você está entendendo? Que você tem que estar se monitorando a cada instante, observando todas as coisas, esse lado do maligno, os erros que você faz. Quando você vê que cometeu um erro, um pecado, você tem que buscar, pedir perdão a Deus, se arrepender, porque Deus te perdoou do passado. Mas dali em diante, você tem que estar se monitorando a cada instante e corrigindo cada erro que você cometer. Está entendendo? Está vendo? Porque você já está consciente de que Deus lhe perdoou o pecado passado. Agora, o pecado na vida do cristão é um tropeço. Algo que sucede
involuntariamente. Involuntariamente é quando você não deseja fazer aquilo. O diabo arma ciladas e você cai. E você vê que você cometeu um erro ali, um pecado, uma falha, você corre diante de Deus e conserta aquilo. Alguns irmãos tinham a ideia de que ao se batizar já não podia cometer falhas, portanto temiam dar este passo. Porém, com esta luz, isto fica esclarecido. Ao se batizar, você apenas tem dado o primeiro passo. Deus lhe perdoa todo o passado por este ato sincero de arrependimento, mas você deve prosseguir adiante, buscando a santificação, pedindo que Deus desarraigue de você a natureza pecaminosa que lhe fez enredar-se no pecado. Vocês estão entendendo aqui? Tem que continuar buscando a misericórdia de Deus até que você sinta que aquela natureza pecaminosa que está em você tenha morrido, para que a natureza de Cristo habite ali naquele lugar. Amém? Vamos continuar? Não podemos requerer de uma pessoa que acaba de dar o primeiro passo o que requereríamos de uma pessoa de uma vida cheia do Espírito Santo. Porém, devemos exortar a tal pessoa para que não fique no primeiro passo, mas que prossiga até a meta, a plenitude do Espírito Santo, que é a terceira etapa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. São Mateus 5:6. Quando encontramos pessoas que dizem ter o Espírito Santo porque falaram em línguas, ou por qualquer outra manifestação, todavia são mentirosos. Todavia são mentirosos, injuriadores, com os olhos cheios de concupiscência, de imundícia, com vícios, com pecados ocultos, orgulhosos, presunçosos. Temos que entender que estão enganados. Tá vendo? Temos que entender. Você, eu, seja quem for. Eu continuo dizendo. Seja pastor, seja pregador, seja auxiliar de pastor, seja presbítero, seja ancião, seja o apóstolo, seja quem for. Pode ser o maior pregador exímio que existir na face dessa terra. Se ele ainda tem essas coisas dentro de si, é sinal que não tem o Espírito Santo. Mas as pessoas continuam até hoje querendo mostrar que tem o Espírito Santo, quando não tem. Quando não tem, olha aqui, o que o Mombrana diz. Todavia são, quando as pessoas pensam que por ter um dom, vamos dizer assim, um pastor, só porque ele foi ungido a pastor, é um pastor, tem um dom de cura, é um bom pregador, e julga ter o Espírito Santo. As pessoas olham aquele homem tem o Espírito Santo, julgando por causa do dom. Mas só que aquela pessoa, o profeta diz, às vezes é um mentiroso, injuriador, né? Vive falando da vida dos outros, com os olhos cheios de concupiscência da carne, concupiscência da vida e de todas essas coisas mundanas, concupiscência dos olhos, os olhos cheios de ganância por dinheiro, por essas coisas terrenas, tá entendendo? Tá vendo? Com vício, com pecados ocultos, pessoas orgulhosas, presunçosos, tá vendo? Aí você lê isso daqui, pega um dicionário e vê o que significa essas coisas aqui que o profeta está dizendo. Às vezes você tem que pegar um dicionário para entender certas palavras, para você ver o que está falando ali. Aí você examina e fala, meu Deus do céu, eu tenho tudo isso em mim, só assim. Eu sempre dizia que tinha o Espírito Santo. Eu estou vendo que eu não tenho, porque se eu tenho essas coisas em mim, é sinal que eu não tenho o Espírito Santo. E eu pensava que eu tinha, porque era ensinado que eu tinha o Espírito Santo, porque, se você crê na palavra, é sinal que você tem o Espírito Santo. Mas crer, não é crer da boca para fora, que não é ter aprendido. Irmão, sinal que você tem o Espírito Santo é se você crê na palavra. Aí eu falei, eu creio na palavra. Eu tenho o Espírito Santo. Peraí, e a vida? O que prova se eu creio ou não é a vida. É pelos frutos, Jesus disse que ia conhecer. Não é pela palavra, não. Quantas milhares de pessoas nessa mensagem diz que tem o Espírito Santo e diz que crê na palavra e não vive a palavra? Nega a palavra de Deus. Nega os ensinamentos do profeta.
não vive de acordo com o que ele está ensinando aqui. E diz ter o Espírito Santo. Por quê? Lê as mensagens. Aprenda de Deus para você ver. Julga-te a ti mesmo pela palavra de Deus. Não é assim que funciona? O povo é assim. Quer achar que tem o Espírito Santo de qualquer maneira quando não tem. Porque você não pode ter o Espírito Santo e se comportar dessa maneira. Isto é impossível. Porque se Deus tem tirado de você a natureza pecaminosa, se a natureza do pecado morreu, e tem posto em você a natureza divina, você manifestará o caráter de Cristo. Você não poderá produzir estas coisas más, se o Espírito de Cristo está em você. É ou não é verdade? Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. São Mateus 7, verso 16 ao 18. Então uma pessoa que tem em sua vida esses frutos maus, ainda não tem sido transformada pelo Espírito Santo. E isto é a verdade. Ponto. Ponto. É isso, é a verdade. E a verdade tem que ser dita. O profeta não negou uma escritura sequer de falar a verdade para nós. Ele ensinou tudo para nós aqui, de acordo com a Bíblia. Deixe-me falar com um homem uns 5 minutos e lhe direi se tem ou não o Espírito Santo. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é tolerância, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Contra tais coisas não há lei. Então, e como que fica essas coisas? Se o fruto do Espírito é esse, e a nossa vida age de maneira errônea, de cara virada, um irmão contra outro, um irmão contra o outro. Às vezes vai na igreja, escuta os cultos ali, ensinamentos, sai ali do mesmo jeito. Continua birrado, um irmão contra outro, irmão contra o outro, um falando do outro. E dizem ter o Espírito Santo indo para o céu. Como que vai para o céu desse jeito? Pastores, nas redes sociais, defamando o outro pastor, com a mesma mensagem na mão, brigando por causa de membros, por causa de igreja. Que coisa baixa, chata isso. Jesus Cristo nunca brigou por causa de gente, não. Por quê? Porque ele não estava preocupado com o dinheiro daquela pessoa. Por isso que Jesus não se preocupava. Ele até mesmo falou para os 12 discípulos dele, quando os 70 apóstolos, uma multidão abandonou ele: não quereis vós também? Pode ir. Agora, se ele tivesse de olho no dinheiro do povo, ele ia fazer tudo para segurar as pessoas em torno dele. Mas por causa do dinheiro. Mas como ele não se importou com nada disso, sendo Deus do céu e da terra, não tinha nada nesse mundo aqui. Não tinha sequer um travesseiro para reclinar a cabeça, segundo as Escrituras diz. Era um homem pobre. Então não se importava, não. Ele estava preocupado, era com as almas, em salvar as almas da pessoa. Para isso que ele veio. E se o Espírito de Cristo que estava nele está em você, está nesses pastores, eles vão estar preocupados com as almas, com a salvação das almas. Mas você vê que a intenção de muitos é diferente. Briga, xinga, defama, fala dos outros. Tem uma língua afiada para ficar falando da vida das pessoas, de grupo que estão vivendo a mensagem aqui, outros que estão pregando ali, porque acha que é a única bolacha, vamos dizer assim, do pacote, que está certo em tudo. No entanto, se for examinar de acordo com a mensagem do profeta, já caiu.
Nisso aí já levou um escorregão, já tropeçou, já está de cara no chão e achando que está acima de todos. Que Deus tenha misericórdia de tais pessoas e dizer ter o Espírito Santo. Como pode? Olha o que o profeta diz aqui, o Espírito Santo, ele é amor, ele é gozo, ele é paz, é tolerância. Não tolera nada. É benignidade, é bondade, é fé e mansidão. É manso, humilde de coração. Não é briguento, não. Não é blasfemo, não. Maldizente. É temperante, tem temperança. Contra tais coisas não há lei. Gálatas 5:22. Está na Bíblia. Vamos ficar com a Bíblia? Está na Bíblia aqui, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O irmão Brano estava lendo Bíblia quando ele estava ensinando aqui sobre o Espírito Santo. Então veja, a lei devida em Cristo Jesus, que é a vida do Espírito, tem crucificado a carne com as suas paixões e concupiscência. Quando chegamos à experiência do Espírito Santo, Deus extrai a velha natureza do homem carnal, a qual trouxemos por herança de nossos pais, e põe em nós a nova natureza. Isso aqui é uma realidade, não é ficção, não é um conto de fada, não. Isso aqui tem que acontecer na vida do verdadeiro, genuíno cristão, dos eleitos. Isso tem que acontecer e acontecerá. Porque Jesus disse, aquele em quem começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai aperfeiçoar. E aperfeiçoar é o quê? Tornar perfeito. Um cristão, Deus o levará a se tornar perfeito, tão perfeito quanto Deus está no céu. Não foi o que o Senhor Jesus Cristo disse? Sede vós, pois, perfeito, assim como o vosso Pai que está no céu. E aí? Foi simplesmente uma representação? Aquilo foi uma ordem. E nós vamos pregar sobre isso, baseado nas Escrituras e na mensagem do profeta. Mostrar o que muitos não conseguem enxergar, porque não creem na mensagem do profeta. Mas ele ensinou sobre isso. Nós vamos entrar nesse assunto um dia, Deus permitindo. Então veja, então Deus tira aquela natureza pecaminosa que herdemos dos nossos pais e põe a natureza divina, que é o Espírito Santo. Então se pudéssemos tomar um porco e lhe arrancar a vida de porco, e lhe pôr a vida de uma ovelha, esse porco nunca mais comeria lavagem, nem se envolveria na lama, porque a vida lhe teria sido mudada. Olha que clareza. Não é? Nascemos em pecado, falando mentira, enganando e etc. Porém, como estávamos no plano de Deus, ouvimos a mensagem. Nos arrependemos, nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo e seguimos buscando a santificação pelo sangue, pela palavra. Logo prosseguimos, porque o vaso vazio corre perigo, ainda que esteja limpo. Prosseguimos até o batismo do Espírito Santo e fogo. Assim temos que dar o fruto conforme essa seiva nova que agora está em nós. Aquele que não tem chegado a este lugar tem que prosseguir até ali. Que lugar é esse? A terceira etapa da graça, que é o batismo com Espírito Santo e fogo. É real, não é como muitos ensinam aí, que isso aí é representação, não. Não é representação, não. Da mesma maneira que Deus estava lá em Cristo, só que estava em Jesus na plenitude, aquele mesmo Espírito, aquele mesmo Cristo, tem que estar em você. Não em plenitude. Porque na plenitude foi só no corpo humano ali, que levou o nome de Deus, Jesus. Ali estava corporalmente toda a plenitude da divindade. Habitou, né? Habitou. Você está falando que habitou porque antes não estava, quando ele estava em processo. Você está entendendo? Nele habitou e habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus passou, foi provado em tudo, aquele homem. Então, desceu o Espírito de Deus sobre ele.
Quando ele desceu as águas lá para ser batizado pelo João, João disse, viu o céu aberto, e o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre ele. Vamos lá. Essa escritura todos já conhecem. Vamos prosseguir então? Então, falando dessas 3 etapas, deixa eu ver o horário, não vai dar para concluir tudo. Nós vamos dar continuidade. Falando dessas 3 etapas, o primeiro passo é o arrependimento para com Deus e o batismo em água. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O batismo nas águas mostra que o arrependimento tem sido genuíno para redimir ou perdoar o pecado passado. Mas isto não tem nada a ver com o pecado futuro. Por esse ato de fé e arrependimento, Deus perdoa o pecado passado. Então o crente fica como se nunca houvesse pecado no passado. Justificado. Tá vendo? Uma pessoa justificada é alguém que tem sido declarado inocente, sem culpa. Por exemplo, se alguém é levado a um tribunal e é acusado por um determinado motivo ou causa, porém antes da sentença ser comprovada que essa pessoa não é culpada daquilo de que é acusado, então o tribunal a declara inocente e a absolve. Do que é declarado absolvido o crente ao dar esse primeiro passo? Daquilo que era acusado de haver feito no passado. Agora, no caso do tribunal, aquele que foi absolvido pode cometer um ato condenável depois de sair do tribunal. Porém, isso seria uma outra coisa que ele teria que acertar. Ele foi absolvido do que for acusado no passado. Quanto ao arrependimento e ao batismo nas águas, isto não tem nada a ver com o pecado futuro. Este ato redime ou perdoa o passado. Está entendendo? Só o passado foi apagado. Mas dali então, você tem que acertar os pecados futuros. É a segunda etapa da graça, que é a santificação. Você está se limpando, se arrependendo, procurando corrigir seus erros, lutando para não cometer mais aquelas mesmas falhas. É você estar lutando para vencer a si mesmo. Ao que vencer? Vencer quem? A si mesmo. Você está lutando contra essa natureza. Aquilo que você fazia, que você via que era errado, você luta contra ela para não fazer mais. Porque ela ainda está em você, aquela natureza. E você vai vencendo, vai vencendo, vai vencendo. E você está fazendo o quê? Você está matando essa natureza. Até que ela morra completamente. Ela não tenha mais domínio sobre você. Aí então o Espírito Santo vê que você realmente é um vencedor. Venceu tua natureza, morreu para si mesmo, atravessou o Jordão. Então ele faz o quê? Filho, filha, você está pronto para receber o meu Espírito. Aí ele te sela com o Espírito Santo e fogo, e queima, limpa aquele lugar completamente e faz morada ali. Aí você, dali em diante, você passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Vamos dar continuidade nesta mensagem, prosseguir, né? Até chegarmos a aprender a terceira etapa da graça. Não vai ser possível pregar tudo aqui numa mensagem só, porque ainda temos vários parágrafos aqui. Então não quero deixar um tanto longo. Então vou passar em 2 mensagens, se Deus permitir. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar na próxima gravação. Amém?